Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Agitados. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volkswagen Taos na configuração Highline, que é a mais completa da linha desse SUV médio. É lógico que na avaliação completa a gente cita para vocês todos os detalhes desse modelo, mas hoje a gente vai conferir as assistências à condução. Isso quer dizer que nós vamos testar na prática os itens como o sistema de permanência em faixa com correção no volante, o ACC com aquela função Stop and Go, também o farol alto automático com a tecnologia IQ Light, né, que na verdade tem aquele facho direcional, enfim. A gente vai testar tudo isso para conferir se o Volkswagen Taos Highline consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. Mas antes da gente ir lá testar na prática os sistemas de condução, eu preciso mostrar para vocês algumas configurações desses recursos. Vamos começar aqui pelo painel de instrumentos, que tem uma tela digital de 10,25 polegadas. Por esses botões aqui no volante, lembrando que na linha 2025 isso aqui já volta a ser físico, tá? Não é mais essa espécie de touch, mas por esses botões você consegue ali passar as telas do painel. E quando a gente vem aqui em assistentes, se a gente colocar aqui para baixo, a gente encontra a opção de ligar ou desligar o Lane Assist, que seria o sistema de permanência em faixa, e reparem que ele já some até aquelas faixinhas que ficam ali embaixo. Aqui você pode selecionar entre o ACC ou o limitador. Claro que primeiro você vai ter que acionar ele por aqui, né? Aqui você pode desativar o sensor de ponto cego, se você quiser. Também o alerta de tráfego cruzado traseiro, a frenagem automática de emergência e aqui a opção voltar. Mas quando a gente vem aqui na central multimídia, além do milionário José Rico tocando, claro, como sempre, né? A gente vem aqui em configurações, em carro, sistemas de assistência. A gente nota aqui que dá para desativar ou ativar o sensor de fadiga. Também o controle de cruzeiro adaptativo, que seria o ACC, você pode colocar uma distância já para ele sempre começar, né? Muito perto, no médio, longe ou muito longe. São as mesmas configurações que você tem aqui por esse botão, mas você pode programar para ele sempre começar em uma delas ou então a última que você deixou selecionada. Aqui também o alerta de colisão frontal com a frenagem automática. Você pode deixar o sistema ativo ou não. O aviso você pode deixar desligado, mais tardio, médio ou então mais cedo. E aqui é o aviso de distância segura em relação ao carro da frente, que você também pode desativar. O Lane Assist, que seria a permanência em faixa, você pode ativar ou desativar a vibração no volante ou o sistema em si. O ponto cego você também consegue desativar por aqui, assim como o alerta de tráfego cruzado traseiro. Mas tem uma outra situação, tá? Quando a gente vem aqui em modos de condução, você pode selecionar, por exemplo, o Individual, e a gente percebe aqui no Personalizar que você tem 3 modos aqui para o ACC, o Comfort, o Normal e o Sport. Eu gosto de deixar sempre no Comfort, mas a gente mostrou isso na prática, trocando também para o Sport. Se você colocar aqui, por exemplo, no modo Eco, ele também vai ficar aqui, como você pode ver no Info, você pode ver o ACC, que fica no modo Eco, que seria o mais suave. E eu acabei até esquecendo de mostrar para vocês, mas quando a gente vem aqui também em carro, em configurações de luzes, você pode desativar ou ativar o sistema de iluminação frontal adaptável, que seria relativo aos faróis IQ Light. E o tempo para acionamento você ainda consegue deixar cedo, médio ou mais tarde. Visto então todas essas configurações aqui do Volkswagen Taos, vamos testar na prática agora como que ele se comporta lá na estrada. Vamos começar falando do sistema de permanência em faixa, que tem a correção no volante inclusive, e o funcionamento dele já é bastante conhecido de vários modelos que passaram aqui pelo canal. Basicamente, quando você está saindo da faixa, ele corrige no volante para que ele volte para dentro da faixa. Bem simples, né? Vamos testar isso na prática. Vamos deixar ele sair aqui para a direita, ó. Reparem que ele já atuou no volante de forma bem suave, inclusive, e trouxe o carro de volta para a faixa. Só que é importante citar para vocês que, infelizmente, a gente não tem o centralizador de faixa, que é aquele que realmente consegue fazer um ajuste mais preciso no volante, mantendo o carro bem no centro. Aqui é só a correção. Então ele não vai exatamente dirigir sozinho, apesar dele atuar sozinho no volante. Vamos ver aqui para a esquerda como que ele se comporta. Ó, já apareceu o laranjinha ali no painel e ele acabou fazendo a correção bem suave no volante para não deixar o carro sair. Reparem que ele ficou bastante tempo aqui quase comendo a faixa,
bem para a esquerda, justamente porque ele não centraliza, ele só corrige. Vamos testar de novo aqui para a direita, ó. Ele até apareceu aqui pra gente um alerta: conduza no meio da pista. Vamos tentar aqui para a esquerda. Ó, mais uma vez ele fez uma correção muito boa. O que a gente pode perceber é que ele faz uma correção mais suave. Mesmo eu jogando aqui um pouquinho mais forte, ó, reparem que ele não é agressivo. Perceberam? Ele não faz aquele movimento muito brusco. Vamos testar aqui para a direita novamente, ó. Perceberam o movimento? É até difícil de notar, ó. Ó, mas funciona muito bem. Ali, por exemplo, eu joguei um pouquinho mais forte, ele chegou a comer um pouquinho de faixa, mas já trouxe o carro de volta para a pista. Vale lembrar também que esse sistema ele depende, claro, de condições climáticas ou também das faixas na via, porque ele é baseado por essa câmera aqui atrás do para-brisas, e se tiver um sol muito forte que esteja ofuscando a câmera, assim como atrapalha a nossa visão, também atrapalha a câmera do carro. Então ele não vai funcionar muito bem. Ou se as faixas não estiverem bem visíveis, não estiverem bem pintadas, não tem como ele se basear. Então, claro, ele não vai funcionar perfeitamente em todo caso. Isso acontece com todos os carros, não só aqui com o Volkswagen Taos. Outra coisa importante a citar sobre este recurso é que ele tem integração com o sensor de ponto cego. Então vamos supor que tenha um carro aqui do lado esquerdo no meu ponto cego. Mesmo que eu fizer o movimento de ir para lá com o carro, né, fazer um movimento proposital, ou até mesmo se eu estiver dando seta, porque normalmente quando você liga a seta ele entende que você quer trocar de faixa, então ele desativa temporariamente o sistema de permanência. Agora, se tiver um carro no seu ponto cego, seja do lado esquerdo ou direito, ele vai entrar em funcionamento mesmo com a seta ligada, porque ele entende que a chance de ter uma colisão é bem grande. Uma pena ter faltado o centralizador. E você está assistindo esse vídeo de graça, na verdade, então por favor deixa o seu like aqui embaixo, porque assim você consegue, digamos que, retribuir esse nosso trabalho. Eu faço isso de forma gratuita para vocês, o like também é de graça, e também você pode hypar o vídeo caso você já tenha atualizado o seu aplicativo do YouTube. Da mesma forma, é gratuito, a não ser que você opte, a não ser que você queira pagar, o que aí vai ajudar ainda mais esse nosso canal. Já vou citar o preço para vocês. Vale lembrar que a linha 2025, essa aqui ainda é 2024, passou por uma pequena mudança que recebeu o câmbio de 8 marchas. E lá o preço desse carro com os opcionais vai para quase 240 mil reais. O preço de tabela é 228, mais ou menos, sem os opcionais. Acontece que esse 2024 você ainda encontra 0 km em várias concessionárias com descontos bem agressivos. Então você vai pagar em torno de 185, 195, 196 mil já com os opcionais. Então é um desconto bem interessante. Nessa versão Highline você tem de série o piloto automático adaptativo com a função Stop and Go, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Você pode definir nesse sistema velocidades a partir de 30 km por hora, o que é praticamente padrão em todos os carros. E o interessante é que você, ativando ele aqui como eu vou fazer agora, se eu utilizar aqui o mais e o menos, eu vou passar de 10 em 10 km por hora. Mas se eu utilizar esse botão Set ou Res, eu passo de 1 em 1. E quem acompanha o nosso canal já sabe muito bem que aqui é o momento onde a gente testa justamente a função Stop and Go, que é aquela que consegue parar completamente o carro. Eu vou setar a velocidade aqui em 52 km por hora. A gente vai ver essa mudança adaptativa, né? Que, como vocês já bem sabem, o adaptativo, o que ele vai fazer? Como o próprio nome diz, ele vai se adaptar em relação ao carro da frente. Então a gente estava ali a mais ou menos 48 km por hora porque tinha um Nivus aqui na frente. Agora que não tem, ele vai acelerar até o máximo possível dentro do que eu programei. E se não tiver um carro na frente, o tracker vai sair, ó. Reparem que ele está aumentando sozinho a velocidade. Ele já detectou o Taos lá na frente, mas por enquanto a gente consegue acelerar até os 52 que eu programei. Se o Taos frear, o nosso Taos aqui vai frear também. E lógico que você pode ir mudando a distância por aqui, né? Então nesse botão central eu vou colocar a distância mais longe possível agora, ó. Reparem que ele vai começar a perder velocidade, ó. Mesmo programado nos 52 km por hora, ele vai deixando o carro da frente se afastar. Vou colocar na distância aqui
mais próxima e vocês podem reparar que sozinho ele vai começar a aumentar de novo a velocidade para se aproximar do carro da frente. Agora ele não vai aumentar muito porque o tracker entrou aqui, então ele já ficou automaticamente mais próximo. Ele aparece ali no painel, inclusive, o quanto o carro da frente está próximo ou longe. Então essa animação, e o curioso é que aparece um Golf ali no painel e não um Taos. Interessante, né? Ele aparece ali o quão próximo está esse carro e o nível que você programou. Então ele mostra se o carro está, digamos que, passando do limite de distância que você definiu anteriormente. Vamos ver aqui agora ele fazer uma parada. Lembrando que ele está freando completamente sozinho. Ó, ele está diminuindo sozinho a velocidade. Eu vou ficar aqui com o pé próximo do pedal, porque se for necessário eu preciso intervir para que não ocorra um acidente, tá? Então é sempre você que está no comando do carro e as montadoras sempre frisam isso muito bem lá no manual do proprietário. Acabamos não parando completamente aqui, mas vocês podem ver como ele adapta muito bem a velocidade. Ele fez isso de forma bem suave. Vale ressaltar também que o ACC ele tem dois modos de, digamos que, programação. Um que é o mais confortável e o outro que é um pouco mais agressivo, como a gente mostrou lá na central multimídia. Nós estamos com o carro no modo Eco, no modo de condução geral, e ele coloca então o ACC também nesse modo um pouco mais confortável. Provavelmente faremos aqui agora uma parada automática. Vamos conferir como que ele se comporta. Até o momento, ó, ele está reduzindo a velocidade de forma bem suave. Vamos ver agora. Vou colocar o pé próximo aqui. Mas olha que suavidade interessante. Ele ainda vai andar um pouquinho mais para frente. Quer ver? Ó? Repararam? Ó? Andou mais um pouquinho. Parou sozinho o carro. Ele aparece ali ACC pronto para arrancar e depois de 3 segundos mais ou menos ele já liga o start-stop, né? Ou seja, ele desliga o motor momentaneamente. Agora olha que interessante, o carro da frente vai andar. Reparem que ele ligou o start-stop sozinho. Ele fica monitorando o carro da frente e quando ele arranca, mesmo que você tenha ficado pouco tempo aqui parado, ele já liga a motorização ali através do start-stop. Ele serve até como um alerta para você, digamos assim, porque aí você percebe que o carro ligando sozinho o motor, que o carro da frente já começou a andar. Ali, pessoal, como passou dos 3 segundos, ele não fez aquela retomada automática, mas bastou a gente clicar aqui no RES para ele reestabelecer a nossa velocidade de 52 km por hora. Nesse caso um pouco menos, porque ele está seguindo o carro da frente. Se eu desse um pequeno toque no pedal do acelerador, faria o mesmo efeito. Vamos ver essa frenagem. Ó, essa já foi um pouco mais agressiva, porque o trânsito parou um pouco mais repentinamente. Ainda acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais suave, mas de vez em quando ele é ligeiramente mais agressivo. Não é aquela frenagem onde você balança muito, que sua cabeça vai parar lá no vidro praticamente. Então ainda achei suave. Vamos continuar testando aqui o ACC. Vamos ver mais uma parada que ele vai fazer aqui. Ó, também por enquanto de forma bem suave. Eu achei realmente aqui bem tranquilo. E lembrando que botando aqui de volta o RES, ó, mesmo que o carro da frente ainda não tinha andado, eu meio que prolonguei o tempo de espera dele, mesmo que já tivesse passado ali dos 3 segundinhos. Então você consegue fazer isso para ele já ficar pronto para acelerar quando o carro da frente avançar. E lembrando que esse carro ele tem um modo de condução também individual, que você escolhe detalhadamente o que você quer deixar no Eco, o que você quer deixar no Sport e tudo mais. Então você pode, por exemplo, deixar tudo no Eco, mas deixar o ACC no modo mais agressivo. Repararam agora que ele fez uma frenagem um pouco mais forte, porque o Argo não chegou a fechar a gente, mas ele entrou aqui um pouco mais próximo. E aí ele deu até um alerta de colisão, já que eu deixei o alerta para avisar previamente. Então ele fez uma frenagem um pouquinho mais brusca, mas vocês viram que ainda não foi nada assustador. Então mesmo nesse ponto, ainda achei suave. Agora vamos ver se ele vai fazer mais uma parada aqui. Ó, já poderia começar a frear. O Argo também tá freando forte, hein? Vamos ver. Ó, por conta do Argo ter freado mais forte, ele também freou um pouco mais forte, porque ele acompanha o carro da frente. Mas ainda assim, vocês perceberam que ele não faz aquela, digamos que, batida no pedal do freio? Ele não freia assim com tanta agressividade. Ele sim, para um pouco mais rápido, mas não é extremamente agressivo.
Então achei muito bom esse sistema aqui de ACC com Stop and Go da Volkswagen. Nós estamos agora em uma velocidade mais alta aqui na estrada porque eu quero testar o assistente de ultrapassagem que a Volkswagen diz que esse carro tem. Nós estamos programados aqui a 120 km por hora, mas ele não está acelerando tanto por conta do Etios aqui na frente. Mas eu vou dar seta aqui para a esquerda, vamos ver se ele faz alguma coisa. Ó, ele está aumentando aqui um pouquinho a velocidade para que eu consiga fazer uma ultrapassagem. Já que estamos no modo Eco, essa aceleração é bem lenta. Mas vamos fazer um outro teste, ó. Vamos jogar aqui de volta para trás do Etios. Ele está reduzindo sozinho a velocidade, tá, pessoal? Continua programado no 120. Vamos aqui jogar de novo a seta para a esquerda. Ó, reparem que ele voltou a acelerar. Vocês perceberam? Foi pouca coisa, mas acredito que no modo Sport deu uma diferença maior. Vamos testar isso? Nós estamos agora aqui atrás do caminhão a mais ou menos 90 km por hora, sendo que está programado no 120. Vamos dar seta para ver. Agora eu coloquei no modo Sport. Perceberam? Ele fez uma aceleração um pouco mais agressiva para que eu aumente a velocidade e consiga então ultrapassar esse carro utilizando o ACC, né? Ultrapassar esse veículo. Vamos colocar aqui no Res, ó, reparem, agora o ACC está no modo Sport. Olha como ele já é bem mais rápido na aceleração para chegar até os 120. No modo Eco vocês viram que ele demora bem mais. E você tem ainda o modo normal, que seria o intermediário entre esses outros dois. E existe aqui uma outra função, não sei se vocês conseguem ver, mas ali pelo painel de instrumentos ele está mostrando um Golf fora da nossa faixa, que seria na verdade o carro que está ali do lado esquerdo. E reparem que está programado no 120, mas ele não está acelerando. Sabe por quê? Porque é errado você fazer uma ultrapassagem pelo lado direito. Se esse SW4 estivesse na nossa faixa da direita, aí sim ele aceleraria normalmente. Ou, por exemplo, vamos cair para cá, ó. Enquanto ele não detectar o Uno ali, ele vai funcionar normalmente. Na prática, pessoal, como a gente sabe que existem muitas pessoas que ficam andando a 10 por hora na faixa da esquerda e não saem de jeito nenhum, a gente sabe que infelizmente a gente acaba tendo que ultrapassar pela direita em alguns casos. Então esse sistema, apesar de na teoria ele ser muito bom, eu achei que na prática ele incomoda um pouco a gente, para ser sincero. Vamos aproveitar essa área mais urbana aqui de São Paulo para a gente falar sobre outros recursos. Temos aqui o sensor de ponto cego também de série nesse carro, felizmente. E ele funciona a partir de 15 km por hora. O funcionamento dele também é bem comum, mas resumindo para vocês, não sei se vocês vão conseguir enxergar de onde vocês estão posicionados, mas detectando um carro no ponto cego, ele acende a luz em laranja aqui do lado esquerdo, ou do lado direito, caso ele detecte do lado de lá, né? E se você estiver dando seta para o lado onde esse carro foi detectado no ponto cego, ele vai piscar esse alerta no retrovisor para te indicar ainda mais que você está correndo um risco de colisão. E como eu disse para vocês já anteriormente, o sensor de ponto cego também está atrelado ao sistema de permanência em faixa. Então, caso você esteja acima de 60 km por hora invadindo a faixa para onde está detectado o carro, ele vai fazer a correção no volante, mesmo com a seta ligada. Eu quero aproveitar para falar também sobre o sensor de fadiga, que é aquele que monitora o comportamento do motorista para emitir um alerta quando ele percebe que o motorista está cansado, dirigindo de uma forma errônea. E lembrando que esse monitoramento ele faz entre 60 e 200 km por hora, uma faixa ali bem agressiva, digamos assim. Esse sensor de fadiga a gente não vai conseguir mostrar aqui para vocês porque ele realmente considera situações muito específicas. Realmente vai aparecer quando você estiver cansado ou algo muito próximo disso. Mas vale citar também que no modo Sport ele não vai funcionar, nem se você atrelar um reboque, ele vai desativar automaticamente. Eu quero testar agora na prática o sistema Start-Stop. A minha intenção é parar aqui na frente do Compass, tem um Sandero, depois tem um Clio. A intenção é parar entre o Sandero e o Clio. Eu já ativei aqui pela central multimídia, ele está detectando o tipo de vaga paralela já, só que como eu vou estacionar aqui para a esquerda, eu vou então dar a seta para esquerda para a gente tentar parar nessa vaga aqui. Aparentemente tem bastante espaço, mas é só para a gente ver aqui
como que ele funciona, né? Se ele vai conseguir parar bem, se ele não vai dar nenhum susto na gente ou nada nesse sentido. Ó, ele já encontrou ali uma vaga, significa então que eu vou colocar a ré. Ó, intervenção na direção ativa, observar imediações. Ele mostra ali, inclusive no painel, quanto falta para terminar ali o progresso do Park Assist. Então vamos lá. Ó, eu vou controlando aqui só no freio. Reparem que o movimento do volante ele vai fazendo sozinho, ó. Tem que ficar atento porque se você soltar rápido demais o freio, ele vai acelerar muito, né? Ele vai ganhar muita velocidade. E em certo momento ele vai pedir aqui pra gente parar completamente. Parece que ele está se aproximando bastante da guia aqui, hein? Espero que ele não rale essas rodas. Vamos lá, tô indo com cuidado só por conta da guia. Bom, parece que se aproximou bem, hein? Ó, ele pediu aqui para fazer a parada, agora eu vou colocar aqui no D. E ele vai acelerar um pouquinho para ajeitar o carro. Vamos ver onde ele vai. Ó, já pediu para parar. Assistente de direção para estacionamento concluído. Assuma a direção. Vamos lá fora então conferir. Eu não vou mexer no carro. Vamos conferir exatamente do jeito que ele deixou. Bom, aqui do lado de fora a gente consegue notar que a vaga realmente é bem grande, né? Cabe acho que um Smart aqui atrás ainda. Mas foi só para demonstrar para vocês como que ele faz essa precisão de vaga, digamos assim, o quanto ele fica reto ou torto e também o movimento do volante, que é o mais legal de vocês verem. E a gente percebe o seguinte, ele ficou um pouco torto sim, a traseira está mais longe da guia do que lá na dianteira. Mas não querendo defender o carro, mas a gente tem também uma guia aqui, ó, que ela não está reta. E como ele se baseia também pela guia, além dos carros que estão mal estacionados, inclusive, você pode ver ali o Sandero que também está um pouco torto e o Clio que está bem aqui para a esquerda. O Clio nem está errado, tá? Mas como ele está bem próximo aqui, o carro ele tira como base esses outros dois veículos, então é normal que ele também fique um pouquinho torto. Aqui na frente, ó, reparem como essa roda ficou bem mais próxima ali da guia. Mas ainda assim ele concluiu, a gente viu que ele funciona bem, ele não deu nenhum susto na gente. Eu achei ele bem rápido, digamos assim. Alguns sistemas de Park Assist demoram muito mais do que o Taos, então posso dizer que ele passou no teste, mas não que ele funciona assim perfeitamente. E lógico, né, pessoal, lembrando que o Park Assist ele tem uma certa limitação, então se for uma vaga muito apertada, o carro não vai estacionar de forma automática. Isso é normal, mas hoje até que eles conseguem parar em vagas, por exemplo, menores do que essas. Pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês, mas a gente tem também aqui a saída automática da vaga. Então vamos tentar mostrar aqui, ó. Ele está pedindo aqui para eu dar ré. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, vou dar ré até onde ele mandar. Deixa eu ativar a seta aqui novamente. Ó, mandou eu parar. Vou engatar aqui o D. Vamos ver, ó, fazendo todo o movimento do volante. Vamos ver onde ele vai mandar agora parar para ir para frente. Ó, assuma a direção e prossiga a viagem. Ele já entendeu que aqui já dá para sair, ó. A gente consegue passar ali com tranquilidade em relação ao C3. Então, além de estacionar na vaga, ele também consegue tirar da vaga caso for necessário. Vamos testar agora naquele estilo vaga de shopping. Eu já selecionei aqui, cliquei duas vezes e ele apareceu a vaga de shopping. Vamos lá, eu quero tentar parar ali entre o Renegade e o WRV. Vamos ver se ele vai funcionar bem ou não. Vamos lá. Vamos esperar ele detectar. Aparentemente ele já detectou. Vamos ver, parece que ele está mandando ir para frente. Ali, agora sim ele detectou. Ele encontrou ali a vaga. Vou colocar então em marcha ré. Ó, intervenção na direção ativa. Agora eu vou só controlar aqui o freio. Ele está fazendo tudo de forma automática, tá, pessoal? Me perdoem aqui por estar um pouco escuro, porque a gente está gravando aqui numa área coberta. Mas ó, reparem que ele está fazendo o estacionamento completamente de forma autônoma. Tem que ficar atento aqui porque ele vai pedir para a gente frear em um certo momento, ó. Vamos ver quando. Ó, pediu para a gente parar. Vou agora colocar o D. Reparem no movimento do volante de forma automática. Vou até onde ele pedir para parar também.
Ó, pediu para eu parar e engatar ré. Agora vamos ver ele terminar de estacionar. Vocês podem ver ali na câmera que aparentemente está bem retinho. A gente vai testar ali por fora também. Ó, fazendo um movimento um pouquinho mais forte no volante. Parece que vai ficar torto, hein? Vamos ver se ele vai conseguir corrigir agora. Ah, parece que ele vai corrigir. Vamos ver. Ó, pediu para eu parar. Assistente de direção para estacionamento concluído. Assuma a direção. Agora vamos lá fora conferir como que ficou. Pessoal, agora aqui do lado de fora a gente consegue perceber o seguinte. Ficou um pouquinho torto, né? Reparem que o carro aqui não está muito alinhado com a faixa. Esse tipo de vaga aqui não é muito difícil de estacionar. Mas caso a pessoa seja um pouco mais inexperiente, ele conseguiu colocar o carro dentro da vaga. Ainda sobrou um espaço aqui onde você ainda consegue abrir o porta-mala. Não sei se ele faz isso de propósito, mas pelo menos é um ponto positivo. Agora reparem, ó, lá à frente ela está muito mais próxima aqui da faixa em relação à traseira. Então ficou um pouco torto, mas ele concluiu a manobra ali sem nenhum problema, digamos assim. Quero falar agora para vocês sobre a frenagem automática de emergência. O lado positivo é que ela detecta, além dos veículos, também os pedestres. Pelo que eu entendi no manual do proprietário, não fica assim muito explícito, mas aparentemente também detecta ciclistas. E é interessante citar para vocês que ele vai ativar de fato a frenagem de forma autônoma entre 5 e 250 km por hora. Então você tem uma faixa ali bem abrangente. Isso é bem interessante porque Volkswagen, a gente sabe que tem muita gente que acaba remapeando o carro, fazendo modificações para performance. Então é legal que ele funcione também em velocidades acima do que o carro chega originalmente. E como eu mostrei para vocês no início do vídeo, lá nas configurações dessas assistências à condução, a gente tem também o alerta de distância segura. Inclusive ele já está aparecendo aqui no painel neste momento, de forma discreta, tá? Ele não fica apitando, não fica um aviso muito grande, mas ele aparece um símbolo ali indicando que estamos muito próximos do veículo da frente. Vou distanciar aqui um pouco mais, ó, ele já assumiu esse aviso. E curiosamente o manual informa pra gente duas velocidades para a frenagem automática de emergência. Para ele ativar de fato essa frenagem de forma automática, ele vai funcionar entre 5 e 250 km por hora. Isso para veículos. Aí abaixo o manual diz que para veículos de duas rodas é exatamente essa mesma faixa de velocidade, e embaixo ele acaba repetindo novamente, para veículos de duas rodas é entre 5 e 65 km por hora. Então imagino eu que tenha sido um erro ali de impressão, alguma coisa assim, na elaboração, mas que essa velocidade menor de entre 5 e 65 seja a detecção para pedestres. Como a gente já sabe de outros modelos que já passaram aqui pelo canal, geralmente a detecção para pedestres acontece a uma velocidade menor de limite. E tem uma outra coisa que eu sempre ressalto, que é o seguinte: a frenagem automática nem sempre ela vai conseguir evitar 100% da colisão. Muitas vezes o papel dela é mitigar esse acidente. Então, por exemplo, você bateria 110 km por hora, mas ele conseguiu frear de forma autônoma e conseguiu reduzir ali para os 80, para 70 km por hora, ou quem sabe até menos. Assim você diminui os riscos do acidente. E logicamente, por questões de segurança, a gente não vai testar de fato a frenagem aqui, porque a gente teria que abusar um pouco mais. Se ele acabar freando, existem alguns sistemas que são um pouco mais prevenidos, digamos assim, que eles freiam um pouco mais fácil. Mas a nossa ideia aqui é testar o alerta de frenagem. Então vamos acelerar mais forte aqui contra esse Nivus, vamos ver o que acontece, ó. Perceberam, né? Eu coloquei o pé aqui no freio, mas a impressão que eu tive é que ele acionou ainda mais a frenagem. Apesar de não especificado isso no manual aqui do Volkswagen Taos, geralmente esses recursos de frenagens automáticas ou frenagens autônomas, né, como vocês quiserem chamar, eles aplicam uma força maior no freio assim que você dá o pé no pedal do freio, caso ele entenda que aquela frenagem que você fez não é suficiente para evitar a colisão ou, como eu disse, mitigá-la. Então a impressão que eu tive ali é que ele aplicou uma força de frenagem um pouquinho maior do que aquela que eu realmente apliquei, que na verdade já seria suficiente, mas ele entendeu que assim seria mais seguro. A gente pode ver que funciona muito bem, tem um alerta bem grande ali no painel de instrumentos, e o alerta sonoro eu também achei bem evidente. Pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre os faróis IQ Light
aqui do Volkswagen Taos Highline. São faróis inteligentes, digamos assim, né? A gente pode, então, primeiro citar que ao ligar o carro, reparem lá fora, ó, ele vai fazer ali, ó, um movimento ali de, digamos que varredura. Perceberam que ele dá umas apontadas ali para a lateral e depois ele sobe para o facho normal. Isso é o nivelamento automático do farol. Então, você colocando muito peso, por exemplo, lá no porta-malas, a dianteira do carro tende a dar uma levantada. E ele consegue corrigir essa levantada, desde que não seja extrema, ao ligar o carro nesse nivelamento automático. Agora vamos tentar mostrar para vocês a função dinâmica dele, incluindo o farol alto automático. Já ativei aqui dando um toque para trás, lembrando, precisa estar com o sensor crepuscular ativado, ou seja, também no modo automático, e aí você dá um toquinho ali para trás e ele já aciona um A ali no painel com o símbolo do farol alto. E antes da gente falar em algumas especificações do farol alto automático, eu cito para vocês que esse farol é dinâmico, então ele acompanha o movimento da curva. Diz o manual que ele faz isso a partir de 10 km por hora, mas pelo que eu notei aqui, ele faz a partir de mais ou menos 35. Abaixo disso, pelo que eu percebi, ele não funciona, embora o manual diz a partir de 10. E é interessante citar que abaixo dos 40 km por hora, o farol automaticamente ele vai mudar o facho um pouquinho mais para baixo e aberto para as laterais. Agora, passando de 110 km por hora, ele fica com o facho mais centralizado e um pouco mais alto. Ó, reparem aqui, nós vamos passar aqui dos 35 km por hora, vamos ver se ele vai acompanhar o movimento. Ó. Conseguem perceber bem? Ó? A gente vira o volante e o próprio canhão de luz ali do farol vai acompanhando o volante. E também vale citar que você tem dois modos de programação para essa dinâmica dos faróis. Você tem o modo normal e o modo mais esportivo. Pelo que eu entendi, no modo mais esportivo ele vai ficar mais ágil, né? Então vocês podem reparar que ele aponta mais rápido aqui o direcionamento de luz. Agora falando um pouquinho sobre o farol alto automático em si, o manual não especifica pra gente a que velocidade ele funciona, mas me parece, essa não é uma informação oficial, que ele abaixo de 20 km por hora ele vai desligar sozinho. O que o manual diz é que ele considera áreas iluminadas, que ele consegue detectar e desliga então automaticamente o farol nessas situações. Então, por exemplo, passando por um vilarejo, alguma coisa assim, ele vai identificar que ali não é um bom momento para usar o farol alto e vai desligar sozinho. Na vinda para cá, agora eu estou voltando, estava menos escuro, porém as luzes da via não estavam acionadas. Então ele ligou facilmente. Vamos ver se aqui, com essa iluminação dos postes, ele vai ligar ou não. Aqui a gente tem uma escuridão bem grande, então imagino eu que ele vai acionar com mais facilidade. Vamos ver? Apesar dele não especificar velocidade, acredito eu que ele só vai funcionar acima dos 30 km por hora, mais ou menos. Vocês viram que ele já ativou, né? E faz uma diferença realmente muito grande, né? Olha que bacana. Agora ele só vai desativar se eu diminuir muito a velocidade ou então se a gente encontrar um carro pela frente, porque essa é a função dinâmica. Ó, diminui aqui em torno dos 18 km por hora, ele desligou automaticamente. Sinceramente, eu não entendo muito bem por que ele desliga em velocidades mais baixas. Eu acho que ele poderia ficar ligado, mas deve ter algum motivo um pouco mais específico para isso. Passando de 30, exatamente, ó, deu 30 km por hora, ele já ligou novamente. Então, aparentemente, embora o manual não especifique isso, ele vai ligar realmente a partir dos 30. Aí, ele consegue manter ainda ligado até uns 20 km por hora, como a gente pode notar. Ele só não vai ligar pela primeira vez, mas de 30, se você abaixar até uns 20, ele consegue manter. Logicamente, aqui a gente praticamente não tem trânsito, então fica difícil de mostrar para vocês ele desativando automaticamente assim que detecta outro carro. Mas a gente pode perceber que o funcionamento dele é muito bom. Inclusive, antes de eu começar a gravar, eu estava aqui já testando esse sistema e eu pude constatar que ele realmente tem uma resposta bem rápida. Assim que ele detecta o carro, ele já desliga o farol automático e assim que ele deixa de detectar, ele já liga momentaneamente. Não tem aquele, digamos que, atraso que muitos outros carros possuem. E pessoal, sabe uma coisa que eu acabei notando aqui sobre esses faróis IQ Light do Volkswagen Taos, que não é especificado no manual, pelo menos eu não percebi,
que ele tem uma certa adaptação em relação ao carro da frente. Significa que se eu chegar mais perto, por exemplo, ali do C4 Cactus, ele abaixa um pouco o facho do farol para você meio que não atrapalhar o carro ali da frente. Então ele fica um pouquinho mais baixo. Agora, se eu abrir distância e não tiver nenhum carro na nossa frente, ele vai aumentar um pouco o facho do farol para conseguir iluminar melhor a distância ali na sua frente, sem ofuscar ninguém. E eu não estou falando do farol automático, tá, pessoal? Isso é uma outra função. Eu estou dizendo que no próprio farol baixo, ele deixa um pouco mais distante o facho do farol, ou um pouco mais próximo caso você tenha um carro aqui na frente. Ó, reparem agora que ele está com o facho mais baixo, porque a gente pegou ali uma subidinha onde iria ofuscar a parte de cima ali do Creta, né? Ia pegar o farol bem ali no retrovisor dele, no vidro traseiro. Agora reparem que quando a gente estabilizar aqui de novo, quando a gente não ficar mais alto que o Creta, ele já vai mudar o facho de novo. Olha, ele já baixou até mais um pouquinho aqui, se vocês notarem. Olha como ele está baixo, porque o carro está mais próximo, tá vendo? Então não tem por que ele deixar muito alto, senão ele vai ofuscar o retrovisor ali do Creta. O Creta vai sair, ó, reparem. Olha como ele foi aumentando o facho. Vocês perceberam que agora ele está bem mais ali para frente? É um ajuste um pouco mais fino, tá? Você não vai perceber assim grandemente. E agora ele ligou o farol alto automático, que aí já é um outro recurso. Mas é muito inteligente esses faróis, digamos que matriciais, aqui do Volkswagen Taos Highline. Pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre dois recursos aqui do Volkswagen Taos Highline. O primeiro é o alerta de tráfego cruzado traseiro, que ele possui inclusive frenagem automática, e a frenagem automática em manobras, ela funciona até 10 km por hora, mas ela vai manter o carro parado durante 2 segundos. Então é importante vocês ficarem atentos, porque depois ele vai liberar os freios. E ele também, aproveito para falar que ele tem a frenagem automática pós-colisão. Então você teve um acidente, acionou os airbags, por exemplo, ele vai ativar a frenagem automática para evitar um segundo acidente. Parece besteira, mas isso é muito útil e pode até mesmo salvar vidas. O alerta de tráfego cruzado traseiro, como eu já mostrei várias vezes no canal, ele funciona integrado ao sensor de ponto cego. Aqui, por exemplo, eu estou simulando que nós estamos saindo de ré de uma vaga, e se por acaso passar um veículo aqui atrás, ele vai alertar para a gente, tanto aqui no símbolo no retrovisor, como também ali no painel. Vai passar um Civic lá, como vocês podem ver. Vamos tentar mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ele demorou um pouquinho para ativar porque o Civic passou longe, mas vamos ver com o Jetta aqui, ó. Ó, perceberam? Assim que ele detectou o carro, vai passar um Kwid agora, vamos ver. Ó, ele avisou ali pra gente para ficar de olho ali na parte traseira do carro, porque ele detectou algum veículo. Aqui, pessoal, a gente tem duas faixas, tá? E os carros estavam passando ali na última faixa. Se o carro passar mais perto, ele vai conseguir detectar mais rápido. E lembrando que a frenagem automática em si, você pode desabilitar ela por aqui na tela da câmera de ré ou dos sensores de estacionamento. Mas e aí, qual a minha conclusão sobre essas assistências à condução aqui do Volkswagen Taos Highline, que é a versão mais completa dele? Sinceramente, gostei bastante, mas senti falta de poucos itens aqui. O que mais me fez falta foi o centralizador de faixa, aquele que consegue manter o carro realmente centralizado, ao invés de somente corrigir, como é o sistema que ele tem aqui pelo Lane Assist. Lembrando que até o T-Cross, se eu não me engano, e até o Nivus, talvez, eles já possuem o centralizador de faixa, pelo menos como opcional nas versões mais caras. Pode ser, imagino eu, que o Taos reestilizado, já com visual novo, até talvez com uma motorização nova, ele provavelmente já vai vir também com esses novos recursos que ainda não estavam presentes no modelo antigo. Não estou garantindo, tá? Provavelmente. Outros dois itens que eu senti falta: reconhecimento de placas de trânsito, acho que seria bastante útil, e também o alerta de abertura de porta, aquele que pisca o sensor de ponto cego, em alguns carros até iluminação ambiente. Esse carro tem iluminação ambiente colorida, então serviria muito bem para isso. Então assim que você desliga a ignição, se passar um carro ali, ele vai avisar para evitar que você tenha sua porta arrancada. Acho que esse sistema, por já ter o sensor de ponto cego, já ter o alerta de tráfego cruzado traseiro, acho que já poderia incluir esse recurso também. Mas basicamente é só isso.
eu não senti falta de outros itens. Como eu disse, o que mais pesa é realmente o centralizador de faixa, para ele ter aquela, digamos que, direção semi-autônoma que infelizmente não tem. Mas todos os recursos que ele possui, a gente vê que eles funcionam muito bem. O ACC de forma geral é suave, com poucas exceções, porque se o carro da frente frear um pouco mais forte, não tem muito o que ele fazer, né? Ele vai acabar acompanhando e frear um pouco mais forte também. Ele não é tão inteligente de prever o que vai acontecer como a gente faz, por exemplo, de forma humana. Mas os faróis são maravilhosos, funcionam realmente muito bem. O farol automático também, ele ligou em trechos que não estava assim uma pura escuridão, sendo que outros carros geralmente só ligam quando realmente está aquele limbo, está aquele breu. Então eu achei muito bom. O facho dinâmico também do farol, enfim, ele tem vários recursos e que de fato ajudam muito no dia a dia. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo, pessoal, o que você achou do Volkswagen Taos, digamos que praticamente dirigindo sozinho. E é claro, né, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal aqui com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.